Bom dia, turma. Aqui é o professor Sanjay, aula de biologia do terceiro ano, tá certo? Professor Sanjay. E aí, pessoal, deixa eu falar com vocês. Hoje eu não pude gravar fora, tá certo? Passou o dia chovendo, tô tendo que gravar aqui. E aí eu tô procurando o melhor ângulo de iluminação aqui para mim estar perto de vocês. Pronto, eu acho que assim vai ficar melhor. Deixa eu falar aqui com vocês. Vamos trabalhar hoje com evolução. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês. E aí essa aula vai ser muito importante para vocês até pensarem, construírem o texto que vocês vão estudar para me mandar o áudio, tá certo? Eu vou colocar o meu WhatsApp na agenda e aí vocês vão me mandar um áudio no WhatsApp com o que vocês entenderam de evolução. Junto com o áudio vocês vão me mandar o nome de vocês, tá certo? E a turma, para facilitar para mim, porque eu vou receber áudio de várias turmas, né? E aí, pessoal, eu gostaria que vocês fossem para a página 735 para esse esquema de evolucionismo, esse mapa mental. É muito legal a gente trabalhar com os mapas mentais que ajuda a gente a fixar, né? Hoje vai ser uma revisão zona. Vamos continuar conversando aí sobre o evolucionismo. E aí, aqui na parte de cima, nós temos, né, aqui o evolucionismo propriamente dito. O evolucionismo, turma, é o quê? Ele acredita que as espécies se modificam, transformação das espécies através da seleção sexual, adaptação ao ambiente, seleção natural, não é? E aí o que é que acontece? Os predadores, as presas também ajudam-se nas modificações, né? As questões ambientais, questão de camuflagem, mimetismo, sobreviver no geral, né? É a questão que se trabalha no evolucionismo. E aí aqui embaixo a gente puxa a primeira setinha e a gente vê o que? Criacionismo. Admite como tudo fixo, inicialmente criado. Né? O criacionismo, eu nem gosto muito de adentrar nesse assunto com vocês, porque ele parece tão assim fora da realidade, a maneira que eu tenho aqui de falar, que parece que eu estou chacotando. Mas não é, turma. Diz que tudo veio de 7 dias. Tudo que existe no planeta, dinossauros, megafauna, ser humano, tudo foi criado junto, tá? Nem lembro qual foi o dia. Lembro que foi nessa semana aí, 7 dias, só sei que Deus descansou no último. E aí a mulher veio tipo de uma costela do homem. O preto, o moreno, o branco foram assando. A gente foi feito do barro, assando barro, entendeu? É meio. Nunca nem parei para pensar direito sobre isso, porque nunca nada me fez sentido na minha cabeça e eu nunca quis me adentrar. Mas tem muita gente que acredita, tá? Então eu respeito, a gente tem que respeitar quem acredita, mas cientificamente é completamente sem lastro, tá certo? É um pensamento sem lastro, tá? Então, esse é o fixismo, tá? Criacionismo é um pensamento muito vigente dentro da linha cristã, tá? É todo cristão que acredita? Não. Tem cristão que entende que isso é uma questão simbólica e tudo, e Darwin, que escreveu a teoria da evolução, era cristão, não é? Então a gente já tira por aí, tá certo? Espécies biológicas, né? Que aí a criação das espécies, a modificação desses organismos que começam a surgir inicialmente, unicelulares, e aí essas células vão começando a se associar, vai cada célula criando uma função diferente, facilitando assim a sobrevivência do grupo, vão formando os organismos, e aí esses organismos, eles muitas vezes são muito distintos, e aí eles são espécies, não é isso? Espécie biológica. Especiação é quando uma espécie se modifica para se adaptar ao ambiente, tá certo? Para se adaptar às vezes a um gosto de um grupo de fêmeas, tá certo? O ambiente vai fazer, a natureza vai fazer com que ela se modifique. Às vezes uma espécie pode estar se transformando em duas diferentes, em três diferentes, ou uma espécie pode estar deixando de existir e se transformando em outra, tá certo? Vários aspectos podem estar trabalhando isso aí. Sim, aí aqui agora, isolamento reprodutivo. Quando um grupo, por isolamento geográfico, né, acontece e ele começa a ter que se reproduzir ali sem fluxo genético com o resto da população,
pode surgir alguma alteração que seja atrativa para as fêmeas ou que seja vantajosa na sobrevivência em outros aspectos, né? Como camuflagem, mimetismo, alguma coisa do tipo. E essa característica pode se fixar naquela população, né? Justamente por uma questão de isolamento. Facilita esse isolamento. Teoria de Lamarck, né? Tendência de progressão. Teoria de Lamarck fala do uso e desuso, né? Que se uma espécie usa muito determinado órgão, esse órgão vai se desenvolver, não é? E ele fala também que as características adquiridas na vida, né, durante a vida do indivíduo, elas podem ser passadas para a prole, né, geneticamente para a próxima geração. Então isso aí é interessante de se pensar. Charles Darwin parece às vezes, turma, meio confuso, tá, com o pensamento evolucionista. É assim, ó, na evolução, se o indivíduo usa muito uma mão, por exemplo, e ele nasce com uma mão mais apta para algum determinado manejo, o que é que vai acontecer? Ele vai passar o gene para frente com mais facilidade, tá certo? E aí ele passando esse gene para frente com mais facilidade, ele vai, com o tempo, essa população vai ter mais indivíduos com essa característica, tá certo? O lamarquismo, ele acredita que é o quê? Se você usa muito a mão, o seu filho vai nascer com a mão maior, certo? Essa é a teoria de Lamarck, que já está ultrapassada, mas está muito mais dentro de uma razão para mim do que o próprio fixismo, não é? Que é o criacionismo. Olha aí, a teoria de Darwin com a seleção natural, aí nós temos também a seleção sexual, tá certo? E aí essa teoria aqui, ó, de Charles Darwin, ela serviu de base para a gente criar a teoria sintética da evolução, que aí ela já contempla outros aspectos muito importantes, né? Vamos ver aqui, ó, mutação gênica, recombinação gênica, tá certo? Então ela tem esses aspectos. Vocês lembrarem de genética, vocês lembram lá dos genes que, por exemplo, são recessivos, vocês lembram daqueles genes do fenótipo, do genótipo. Então, se um indivíduo que tem determinada característica, se ele não combina o gene dele com outro indivíduo para gerar o descendente que tem essa característica, a possibilidade do filhote dele nascer com essa característica é bem menor do que se ele cruzar com uma fêmea que também carrega essa característica, ou com um macho. Não é isso? Pronto. Aí aqui ele fala dos alelos, que é essa questão da genética, gene recessivo, dominante, não é? A variabilidade genética também, vocês sabem o que é variabilidade genética? Pronto. Variabilidade genética, turma, é a diversidade de genes diferentes, tá certo? Isso aí é muito importante, que às vezes tem uma mutação, às vezes tem uma característica que, por exemplo, acontece uma mudança climática, acontece qualquer coisa, aquela característica que nem era vantajosa, ela era indiferente, ela passa a ser vantajosa e aí vai fazer com que essa espécie sobreviva. E aí o que acontece? Essa espécie vai sobreviver com o gene daqueles indivíduos que carregavam essa característica e ela vai se alterar, não é? A evolução ela trata bem sobre isso. E aí a gente tem como prova da evolução que, turma? Registros fósseis, né? Os fósseis que são retirados das rochas sedimentares. A gente sabe que essas rochas são formadas por sedimentos, como diz o nome, que vão se acumulando em regiões baixas do planeta, lagos, vales, buracos, coisas do tipo. E aí elas vão junto com esses sedimentos animais. Esses animais deixam um carimbo lá nesta rocha. E como ele a gente sabe que é sedimento, cada camada foi uma época diferente, a gente consegue meio que datar isso e ver a diferença que os animais vão tendo das épocas muito antigas para as épocas mais recentes, né? Por exemplo, se você parar para pensar, 90% das espécies que já existiram no planeta foram extintas, né? Que existem, né? Que já 90% das espécies que aconteceram já foram extintas, ou seja, a gente tem aqui uns 10% só. Todas essas espécies que a gente conhece. Então, muita coisa já foi extinta. Nesses registros fósseis, a gente encontra muitos animais, muita coisa que não existe mais, né? Então, é interessante isso, ó. O criacionismo diz que tudo foi criado junto, mas aí nem tudo durou até agora, né? Cadê os dinossauros? Se acabaram. E aí o que acontece? A gente encontra a pessoa numa camada de um dinossauro, junto um fóssil humano junto com o fóssil de um dinossauro, né? Se eu acho que se encontrasse, a ciência teria outra visão sobre a evolução e as datações, né? O homem nunca viveu montado em dinossauro, então você nunca vai achar um fóssil humano junto com um fóssil de dinossauro. Adaptações, né? A gente aprendeu sobre o mimetismo. Vocês lembram do mimetismo?
mudança que as espécies vão sofrendo ao longo do tempo e tal, para se tornarem parecidas com outras. Por exemplo, aquelas borboletas que ficam bem coloridas para ficarem parecidas com as borboletas que são tóxicas. A coral falsa, que eu mostrei para vocês, que é parecida com a coral verdadeira, isso dificulta o ataque dos predadores, não é? Então, estruturas análogas, estruturas homólogas, né? Estruturas homólogas têm a mesma origem, estruturas análogas elas são parecidas e têm origens diferentes. Por exemplo, análoga à asa de uma ave e à asa de um inseto, tá certo? Homólogas, minha mão e a nadadeira de uma baleia, tá certo? Elas podem ser diferentes, mas elas têm a mesma origem embrionária. Pronto. Pois é isso, turma. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta. É essa revisão aqui, tá certo? Vocês acompanhem a aula aqui nesse mapa mental. É a primeira vez que eu tô gravando aqui assim dentro de casa, tá certo? As outras aulas vão ser ao vivo, então, infelizmente, vamos se acostumando. Um abraço, turma.